Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Neste momento, irmãos, eu venho aqui falar de um assunto muito importante e que está acontecendo dentro das igrejas hoje e que já aconteceram no passado também, que é sobre os falsos profetas, que enganam o povo de Deus, querendo a glória e a honra que pertence a Deus para si, e nem percebem quanto estão errando, porque acreditam estar agindo certo. Vemos muitas mentiras dentro da casa do Senhor hoje, dita como revelações que o Espírito Santo está dando. E o incrível é que o povo acredita nisso. E o povo está indo hoje nas igrejas, na maioria das igrejas, para a casa do Senhor para fazer o quê? Atrás de revelação. Não está indo atrás da palavra, não está indo atrás de encontrar o Senhor Jesus e se arrepender dos seus erros, mas estão indo atrás de revelação, de bens materiais, de saúde na sua carne. E nada disso acontece. Eles vão dentro das igrejas, veem as revelações ditas no nome do Espírito Santo, mas muitos que têm o discernimento sabem que não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque muitas coisas que as pessoas falam lá dentro é porque sabem da vida do outro, e outras coisas é porque estão usando de adivinhação, que não tem nada a ver com revelação do Espírito Santo. E falo isso porque vivo isso na igreja em que eu estou indo. E muita coisa se levantou na minha vida por eu ter levantado contra esses falsos profetas. Porque a palavra fala, que é necessário que essas coisas aconteçam para que os verdadeiros se levantem. E eu digo que eu sou uma verdadeira, porque eu me levantei contra muita mentira dentro da igreja. E comecei a me levantar quando essa mentira veio para cima de mim. Começaram a falar coisas da vida da minha filha que não era verdade, dando lugares que também não é verdade, não foi verdade. Nem vou entrar em detalhes, porque vai ganhar muito tempo, vai comer muito tempo isso. Eu ainda tenho que ler essa passagem que eu preciso falar para os irmãos. Mas vamos lá, vamos ler essa passagem que está em Ezequiel 13. A mensagem fala: mensagem contra os falsos profetas. Isso no tempo de Ezequiel já havia. No tempo de Jeremias já havia, porque também li tudo isso em Jeremias. Então vamos lá, fala assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como as raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para entrardes firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que profetizam, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e faze que espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visões de vaidade e não falastes adivinhações mentirosas? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os vossos profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Não entrarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outro a cobre com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso e chuva de inundar haverá na minha ira.
e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para a consumir. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobrem com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existe os que a cobriram. Os profetas que profetizam acerca de Jerusalém veem para eles visões de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. Diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-los. Porventura enganareis o meu povo para matar a vossa própria alma? E vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevado e por pedaço de pão, para matardes as pessoas que não devem morrer e para guardar em vida as pessoas que não devem viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis, aí vou eu contra as vossas pulseiras, com que vós ali caçais almas como se fossem pássaros, e as arrancarei de vossos braços e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaro, e rasgarei os vossos véus. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos, para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortalecestes a mão do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais falareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. É como diz na palavra, irmãos. Fala sobre a argamassa, aqueles que cobrem a parede com argamassa. Quem são essas paredes? São os falsos profetas. Quem são as argamassas? São as pessoas que vão a favor deles e contra aqueles que estão falando a verdade. Porque acreditam em adivinhações, porque revelação para eles é isso que eles se acostumaram, com esse tipo de revelações que na verdade são adivinhações. Porque quando Deus ele dá alguma revelação a alguém, é para que a igreja inteira seja edificada. Não é para um, não é para dois, não é para três, é para todos que estiverem dentro da igreja. E o que a gente vê hoje em dia são homens subindo lá e dizendo falar em nome do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que está com uma dor na coluna, levanta a mão 10 pessoas. Nenhuma das 10 pessoas é a que o Espírito Santo está mostrando para eles. Não, é o que eles falam, não é você, não é você, não é você. E eu lembro da passagem dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. O Senhor Jesus ele não iria fazer isso, o Espírito Santo não iria fazer isso, Deus não iria fazer isso. De revelar uma pessoa para ser curada, sendo que 10 estão dizendo que estão com problema. E quando não acontece aquilo que eles dizem, porque tem uma irmã lá na igreja que está com câncer há alguns anos e eles já cansaram de chamá-la lá na frente dizendo que ela estava curada, porque o Espírito Santo estava revelando para eles que ela seria curada. A irmã está quase morrendo de câncer. E sabe o que eles tiveram a cara de pau de dizer? É que se ela não foi curada ainda é porque faltou fé nela. Ou seja, se não deu certo o que eles estão falando, a culpa não é deles. Porque eles são usados sim pelo Espírito Santo. Mas a culpa é das pessoas que não acreditam no que eles estão falando. E eu lembro de novo da passagem dos 10 leprosos. Eles não acreditavam no Senhor, eles não tinham fé no Senhor. Mas ainda assim eles foram curados. Tanto é que só um voltou para agradecer. Os outros 9 não. Então, se eles foram curados, não era porque eles não tinham fé, mas foi porque Deus agiu com misericórdia.
E essa irmã acredita cegamente neles ainda. Um dia ela falou que não ia acreditar mais nisso, mas depois ela é tão, como é que eu posso falar para ela? Ela está tão acostumada a estar levantando a mão e indo na frente, está tão acostumada com isso, que agora eles já mudaram a tática. Já começaram a falar que Deus vai acrescentar os dias de vida dela. Tudo isso para quê? Para que eles sejam acreditados que estão falando a verdade. E a irmã está lá, definhando, tendo mais fé no homem do que em Deus, porque esse tipo de coisa que acontece é para que as pessoas desviem a fé de Deus e coloquem a fé delas no homem. Eu levantei contra tudo isso e por isso estou sendo punida. O irmão me proibiu de tomar a Santa Ceia, o irmão me proibiu de cantar para o Senhor, o irmão me proibiu de pregar. Só que quer saber de uma coisa, irmãos? Eu não me entristeço nem um pouco com isso. Porque o importante é ser fiel ao Senhor. Posso não estar tomando Santa Ceia? Isso não me salva. Santa Ceia não salva. O que salva é fidelidade a Deus, a palavra dele. É santidade. É o amor a ele. É não baixar a cabeça, é não ter medo daqueles que podem matar a minha carne, mas temer e magoar o meu Senhor. Porque eu amo o meu Senhor. Agora, dizer que eu não vou pregar, eles não podem me proibir, porque sou livre. Eu não prego lá dentro da igreja, mas eu tenho o mundo inteiro para pregar a palavra do Senhor. Cantar, ser uma verdadeira adoradora, eles também não podem me impedir, porque também sou livre para cantar. Posso até não ir lá na frente, mas eu não deixo de cantar no meu lugar. Eu não deixo de adorar no meu lugar. E pode se levantar o que se levantar, irmãos. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. Eu vou continuar falando da palavra dele. Ele queria até que, como que eu posso dizer? Se possível, eu saísse da igreja, né? Pelo jeito que ele falou. A irmã não está mais em comunhão com a gente. O que tenho eu com isso? A minha comunhão maior tem que ser com Deus. E tem aqueles que sabem a verdade, mas que preferem fazer parte desse sistema do que se levantar contra isso. Preferem ficar em silêncio do que falar a verdade. Preferem levantar a mão e dizer que estão acreditando quando não estão. E aí continuam fazendo parte do sistema. Continuam pregando, continuam cantando, continuam fazendo o que querem. Só não continuam sendo fiel a Deus. Porque a palavra do Senhor fala se ensina ou não. Tem irmãos e tem irmãs que pode dizer, irmã, mas ele não está fazendo nada demais. Ele está falando que a pessoa vai ser curada, que o Espírito Santo está revelando vai ser curada. Ele está falando que fulano vai receber uma bênção, que o Espírito Santo está revelando para ele. E eu digo a seguinte coisa para quem fala esses tipos de coisa. Esses são os argamassas que defendem as coisas erradas. Porque a palavra diz se ensina ou não. Se é adivinhação, não é de Deus. Se é só o seu próprio espírito falando, como diz a palavra que eu acabei de ler, também não é de Deus. Então não use o nome de Deus, não use o nome do Espírito Santo para falar coisas da tua carne. Sejam fiéis a Deus, somente a Ele. Sabe, me vem na mente agora aquela passagem, eu acredito que era Pedro. Foi em uma cidade pregar a palavra e toda vez que ele saía na rua, vinha uma mulher adivinha e começava a gritar em voz alta, esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus. E ele já estava se angustiando com aquilo. Até que um dia ela foi e falou de novo, gritando perante a rua, esse é um homem de Deus. E ele repreendeu aquele demônio que estava nela. E aí vocês pensem bem agora nessa passagem que vocês acabaram de ouvir. Ela estava falando alguma coisa de mal? Ela estava? Não, ela estava falando que ele era um homem de Deus. Mas ele, que foi guiado pelo Espírito Santo, viu que aquilo ali era uma puxação de saco para que distraísse a atenção dele. E ele expulsou o demônio que estava nela. E não é a mesma coisa hoje? Levantam lá e falam coisas boas, coisas que a gente quer ouvir, mas que não é verdade. Eu prefiro
passar por uma verdade dolorida do que viver uma mentira sofrida para o resto da minha vida, do que viver um evangelho de ilusão, que é o que estão pregando hoje. Porque o evangelho que eu prego do Senhor é arrependimento, é arrependam-se, é amem a Deus, parem de mentir um para o outro. Porque até aquilo que está numa passagem que fala que a gente tem que chamar o nosso irmão e falar para ele o que a gente tem contra ele, eu fiz. Mas quando eu fiz isso, de falar para o meu irmão que ele estava mentindo, eu chamei ele num canto, conversei com ele, e ele só faltou dizer que ia orar para que eu caísse, porque eu estava blasfemando contra o Espírito Santo. E depois disso, os outros que usam de argamassa, que são falsos profetas, que nem ele, que falam em nome do Espírito Santo, mas que na verdade não é o Espírito Santo, também se levantaram contra mim. E toda vez usam lá na frente que tem uma irmã ali que tem o coração duro, que não acredita no Espírito Santo. E é mentira, porque eu creio no Espírito Santo, eu creio em revelação. Eu não acredito, é que o Espírito Santo está usando eles para falar alguma coisa ali. E por eu não acreditar nisso, porque eu creio que tenho o dom de discernir, sendo que muitos têm esse mesmo dom, mas têm medo de abrir a sua boca, eu tenho este dom, o dom de discernir, e abro a minha boca sem medo, porque o meu medo maior é entristecer o meu Senhor, coisas que eu já fiz quando eu estava no mundo. E depois que Ele me tirou desse lamaçal e me mostrou a sua misericórdia e o seu amor, tudo mudou na minha vida. E eu não vou viver mais em mentira, eu não vou enganar ninguém, eu vou ser fiel. Sejam fiéis, meus irmãos. Se vocês estão vendo coisa errada e vocês sentirem que tem que falar, falem. Não se calem, porque é isso que o inimigo quer, que nós nos calemos. E depois usam ainda tudo isso que acontece como se nós fôssemos rebeldes. Eu sou rebelde, não contra a palavra de Deus, mas contra esses falsos profetas, contra os falsos pastores. Porque se eu me calar, eu estou sendo conivente com eles. E eu não vou ter esse peso na minha costa. Graças dou a todos vocês que estão me ouvindo e suplicando que não sejam mais enganados. Quando vocês forem orar, peçam discernimento. Peçam luz. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.